É verdade. Pessoa que cultiva autocompaixão não tem respeito por ninguém. Porque a pessoa que chega reclamando para qualquer pessoa, ou mesmo para o familiar, ou para o amigo, e só fica reclamando, ela está preocupada com o outro? Não. Não está preocupada com ninguém. Só consigo mesmo. Então está sempre despejando as suas aflições, os seus problemas. O que o outro tem a ver comigo? Ah, mas é meu amigo, ele tem que me escutar. Coitado do amigo, né? Ah, mas ele tem que aguentar, porque uma vez ele também aguentei, que ele ficou falando. Ok, então vamos lá, né? Mas é ruim. Daqui a pouco os amigos estão fugindo da gente. Daqui a pouco os familiares eles já estão passando de longe. Né? Quando eles veem que a gente está chegando na festinha de final de ano, Natal, daqui a pouco eles já estão ter celular, né? Fala que você não estou falando celular. Para disfarçar. A gente está brincando, gente. Mas é para a gente começar a perceber que nós temos que trabalhar dessas coisas dentro de nós. Assim a gente fica jogando tudo em cima dos ouvidos alheios, pesando na economia da vida da pessoa, porque ela tem as dores dela. O outro tem as dores do outro. Assim como nós temos as nossas. Por que sobrecarregarmos o outro com as nossas aflições? Por quê? Aqui na casa tem um atendimento fraterno, está aí para isso. Nós vamos lá, né, conversar nos dias específicos que há o atendimento fraterno. Vamos conversar com os atendentes. Cuidado também para não sobrecarregar o atendente também. Né? Mas fale do seu problema, exponha, fale da sua dor, comente, mas não fique preso a esse discurso, não fique preso a isso. Aí que está a questão. Fale, falou, ele já entendeu, não fique repetindo. Aí que está a questão. Vamos perceber isso. Quantas vezes ficamos repetindo a mesma história, mesmo discurso, e não queremos ouvir o que a pessoa tem a nos dizer. Só queremos falar e ficar repetindo. Chega para o psiquiatra, fala a mesma coisa, conta toda a história. Chega para o psicólogo, conta toda a história de novo. Chega para o familiar, fala a mesma coisa. Só que não quer ouvir o que o psiquiatra, o psicólogo, o familiar tem para nos dizer. Não quer ouvir. Só quer falar. Sem qualquer respeito pelas demais pessoas. Né? Desenvolve sentimentos de indiferença pelos problemas dos outros. Claro, fica fechado em si mesmo. Fechando-se no círculo diminuto da personalidade mórbida, da nossa personalidade mórbida. Né? Ficamos centrados demais em nós mesmos, fechados, cristalizados. A gente fala assim, a pessoa está ensimesmada, está presa em si mesma. Né? Fulano está ensimesmado. Fica ali fechado. E não fica alheio, se aliena mesmo da vida ao redor. Por isso que esse comportamento leva à alienação. Leva a transtornos que alienam. Porque a gente vai ficando tão preso em nós mesmos que vamos nos alienando do mundo que nos serve. O mundo está aí rico de possibilidades, rico de situações que podemos viver muito positivas e estamos ali, presos ao círculo mórbido. Está ficando claro, pessoal? No seu atormentado ponto de vista, somente a sua é uma situação dolorosa, digna de apoio e solidariedade. Somente a dele ou a dela é uma situação grave. A dos outros não. E quando essas expressões de socorro lhe são dirigidas, reage, recusa-as, a fim de permanecer na postura de infelicidade que o torna feliz. Olha que coisa interessante. Olha só, a gente reclama, e aí a pessoa, olha, eu vou te ajudar então, o que você está precisando? Eu falo, não precisa me ajudar. Não, eu estou bem aqui, eu estou bem. Não, você não está bem, você está precisando de ajuda. Não precisa. Aí ninguém entende nada, né?
ajudar, ela recusa. O que está acontecendo, né? Sabe por que faz isso? É porque não quer. Quando reclama, não é porque quer melhorar, é porque quer chamar atenção. Então, o objetivo desse comportamento não é conseguir socorro para melhorar, é simplesmente chamar atenção, né? É se tornar feliz na sua infelicidade. É uma bengala psicológica, está tendo uma função. Não está tendo uma função. A função é chamar atenção. Já que eu não consigo chamar atenção por aspectos positivos, eu chamo por comportamentos negativos, né? Então a pessoa recusa qualquer tipo de ajuda que é oferecido, né? Aquele que se entrega à autocompaixão nunca se satisfaz com o que tem, com o que é, com os valores de que dispõe e pode movimentar. A pessoa nunca está satisfeita. O que ela tem é sempre pouco, está sempre chorando. Às vezes ela chega muito melhor do que você em alguns aspectos. Vida material, por exemplo, a pessoa está lá, mas está chorando, está reclamando. Você vê com pena da pessoa, porque parece que ela perdeu tudo, né? Mas nada, está numa vida muito melhor que a nossa, né? Mas ela não enxerga isso, né? Não raro encontra-se mais bem aquinhoado do que a maioria das pessoas no seu grupo social. Desfruta de situações frequentemente muito melhores do que a maioria, a grande maioria das pessoas. Mas não enxerga isso, né? No entanto, reclama e convence-se da desdita, que imagina, encarcerando-se no sofrimento e exteriorizando o mal-estar à sua volta, com que contamina as pessoas que o cercam ou que se lhe acercam. A pessoa, porque, olha a realidade mental nossa, né? A nossa vida é o que a nossa mente coloca, nós colocamos na cabeça. Se a gente coloca que está tudo ruim, que está tudo acabado, a gente passa a viver essa realidade. É a realidade mental, é a que manda na nossa vida. Vai dizer para uma pessoa, por exemplo, que ela é bonita quando ela se acha feia. Não tem santo que faça a pessoa acreditar que é bonita ou que é bonito quando a pessoa se acha feia. Ela colocou essa ideia na cabeça e se olha no espelho, ai, eu estou gordinha, não sei o quê, né? E fica lá se martirizando, né? E às vezes os outros chegam, mas nada, você está bem, você está ótimo. Não, você está lá com aquele pensamento negativo, cultivando a baixa autoestima, desprezando o próprio corpo, cultivando anorexia, né? Cultivando problemas alimentares aí, por nada. Não é por nada. Vamos lá. Ok, você não pode já foi, né? Deixa eu O desenvolvimento saudável do ser psicológico impele a confiança e o induz à atividade para a aquisição do sentido da vida, da sua finalidade. Tá? Então, olha, desenvolvermos saudavelmente implica em cultivarmos a confiança. Confiança em nós, confiança na vida, em Deus, o potencial que temos. Porque a insegurança vai sempre partir da desconfiança. Desconfiamos da condição que temos para vencer, da condição que temos para superar, para aprender, para vencer. Nós sempre desconfiamos. Então nós precisamos cultivar a confiança, né? Que nos induz à atividade para a aquisição do sentido da vida e da sua finalidade. Quem de si se compadece, recusa-se a crescer e não luta, estagiando na amargura com a qual se compraz. Então, quem de si se compadece, recusa-se a crescer. Olha só, o que a gente faz? A gente começa a se vitimizar, a gente começa a se autocompadecer e usa
usa isso para nos ausentarmos da luta. É como se fosse um atestado de... Como é que a gente fala? Atestado de invalidez. Entendeu? Como se fosse um atestado de invalidez. Eu me escondo por detrás das situações, dos sofrimentos que eu crio. Eu me escondo por detrás dessas situações. E quando alguém me chama para a atividade, para o crescimento, eu falo, eu não posso. Porque, olha aqui, meu atestado de invalidez. Olha aqui, o médico falou. Está aqui, assinado pelo médico. Tem depressão. Não é? Depressão. Eu não posso. Eu não posso fazer nada. Não é assim? O médico falou, está falando. Tem depressão, tem ansiedade, tem um transtorno disso, Está certo, tem algumas situações que nos impedem mesmo, nos dificultam. Às vezes a gente tem uma crise lá convulsiva, a gente tem uma coisa que precisa tomar cuidado com determinados trabalhos, determinadas atividades, nem tudo será compatível com o nosso problema, que é real, que é fisiológico, que é emocional, não importa. Agora, quantas e quantas vezes nós não usamos esses atestados, que podem existir de fato, podem existir só no nosso discurso, né? Para nos ausentarmos da vida, para nos ausentarmos até das alegrias, dos encontros familiares, dos encontros sociais, dos trabalhos de ajuda, dos estudos, da participação, do engajamento, que nos traria o desenvolvimento necessário, nos traria o crescimento do self que a gente fala, fazer pulsar a presença divina dentro de nós. Toda vez que a gente ora, irradia através do passe, faz um curso de passe, aprende a dar passe, faz um curso de estudo da mediunidade, aprende a lidar com a mediunidade, trabalha no grupo mediúnico, vai ajudar na favela, vai ajudar o que for, vai desenvolver o eu superior. Mas não estou lá com meu atestado de invalidade. Por isso que nós acreditamos na doença, mas não devemos acreditar demais na doença. Uma das críticas que os espíritos amigos nos fazem, a gente vê muito claro isso na obra do André Luiz. O ser humano, os seres humanos, geralmente, via de regra, acreditam muito mais na doença do que na saúde. Acreditam muito mais no potencial de infelicidade que tem, do que no potencial de felicidade que possui, do que no potencial divino que tem. Então, geralmente nós fazemos isso, acreditamos muito mais no lado sombra do que no lado luz que nós temos. Essa é a grande crítica que os Espíritos nos fazem. Acredite mais em você, faça pulsar a sua luz, brilhe a sua luz, como disse Jesus. Ninguém acende uma candeia, um lampião, uma vela e coloca embaixo de uma mesa, de uma cadeira. Ninguém faz isso. Né? Coloca no lugar mais alto, né? Para que todos vejam. Não que a gente vai ficar se mostrando, né? Não é essa a questão. Mas irradie a sua luz. Adquira um caráter social. Dê um significado social à sua vida. Né? Transforma a sua vida em algo útil para a família, para a sociedade, para a cidade, para o bairro, para o centro espírita, para o que for. Né? Mas dê um caráter social à sua vida. Né? Fator de desintegração da personalidade, a autocompaixão deve ser rechaçada sempre e sem qualquer consideração. Veja, não adianta estar sendo duro aqui, né? Diante desse comportamento, não é rechaçar nos outros, hein? Cuidado. Não é rechaçar isso nos outros, é em nós. Tá? Com muita firmeza, põe isso de lado. Né? A autocompaixão deve ser rechaçada sempre sem qualquer consideração, cedendo espaço mental para os tentames, para as tentativas que levam à vitória, à saúde emocional e à harmonia íntima. Né?
Então, continuando a tentar, né, o acerto, a busca pela melhora, sem nunca se cansar. Não é porque aconteceu um insucesso, outro, que nós vamos desanimar e vamos nos esconder através da autocompaixão. Vamos continuar tentando. O erro é apenas um modo equivocado na busca pelo acerto. Mas vamos buscar de uma forma diferente, né, para acertarmos. Isso tudo que nós falamos aqui, vocês encontram no livro O Ser Consciente, né, do Divaldo, do Espírito Jonas de Ângeles, capítulo 4, né, Fatores de Desintegração, a autocompaixão. Veja o quão importante isso, né? Veja o tempo que nós estamos perdendo. E basta que nós busquemos Jesus para entendermos que, diante das dificuldades, nós precisamos mais e cada vez mais buscarmos a presença divina dentro de nós, buscarmos a confiança, buscarmos o amor, buscarmos a determinação para que a nossa vida ela adquira contornos cada vez mais agradáveis para nós, cada vez mais felizes para nós. Produzirmos uma vida feliz, agradável, satisfatória para nós, é um dever nosso, de mais ninguém, é um dever nosso. Ninguém está numa condição de infelicidade, está sim numa escolha de infelicidade. Então é só nós escolhermos a outra posição. Nós vamos fazer a prece final, né? Convidando a todos então